Vamos ver essas bolinhas. É, que dá pra ver que ela começa a fazer um arco pra cair, né, de cima. Ela não tá rolando bem linear com a plataforma que ela tá. Daí é aquela coisa da gente às vezes seguir com a colocar a curva de interpolação aqui da translação dela em y em linear. Ah, o problema é que o outro keyframe dela tá aqui. Ela já tá na reta para baixo e tá para cima. Então a gente tem que ajeitar um pouquinho essa posição dela. Por que o eixo tá assim? Hum, tá. Ó, uma coisa que não te ajudou aqui foi que o eixo inicial da esfera tá, tá torto, né? Então para você fazer ela girar de um jeito que seguisse a direção dela aqui, ele acabou fazendo um giro bem torto, ó. Então se você colocasse inicialmente ela em uma rotação, por exemplo, assim, ó, S. Agora para a gente fazer ela girar nessa direção, é só a gente girar nesse eixo. Bem mais fácil. Se não, daí seria melhor um rigging tipo esse, né? O que a gente fez para a esfera de cá. Daí a gente tem o controle da rotação de duas formas independentes, né? O global do objeto e o só da esfera. Ó, esse daqui está retinho com a direção que ela vai. Daí para fazer ela cair, vamos colocar um keyframe agora. Vou zerar aqui primeiro, saber que ela está igual lá em cima. Vou colocar aqui bem na areazinha de contato. S. Agora ela está vindo reta, né? Se agora a gente gira ela aqui o suficiente do que ela. Daí a gente pode fazer aquela coisa de usar o wireframe para ajudar a gente a calcular a rotação, né? Aqui na verdade dá para subir ela um pouco ainda. E daí na translação em Y a gente coloca o linear. Né? Ah, tá. Em Y e em X. Aí.
Agora a gente sabe que ela está fazendo esse movimento linear aqui na plataforma, nos dois eixos, né? Que é para frente, aqui o X, e na altura. Ó, até esse keyframe aqui, vamos pensar até agora. Aquela dica da rotação era, ó, se aqui a wireframe está reta, né? Antes, essa parte que tá reta ali, tem que estar apontando para a mesma posição onde que ela vai bater, mais ou menos, né? Quando vai fazer o giro. Vamos usar essa parte branca aqui que já vai dar uma referência boa. Ó, ela ainda está deslizando um pouco. Dá pra gente fazer ela rodar mais. Se eu subir esse keyframe aqui da rotação, ele subiu o valor, então ele vai rodar mais. Agora a gente pode também colocar essa rotação, uma curva um pouquinho maior, né? Ou jogar para linear também. Não ia ficar 100% preciso, mas ia perder um pouco desse efeito que ela estava ali no começo de estar deslizando, depois dar uma acelerada. Vamos pegar essas outras rotações aqui. Excluir. Tá. Ô, Alessandra, você tem mais algum ponto específico da animação que você quer ver melhor? Ah, legal. Mas você viu que, por exemplo, se você quisesse fazer a mesma coisa com essa esfera aqui, né? Só que você queria que ela tivesse com isso daqui apontado para outro lugar, o que você podia fazer era simplesmente colocar um parent nela, né? Porque se eu faço aqui um Ctrl G, por exemplo, né? Um grupo, ó, observa que agora, nesse objeto aqui do grupo, a esfera está nas rotações zeros. Então ela agora virada lá dentro, com essa rotação diferente, eu posso rodar o de cima em um só eixo para fazer ela seguir o movimento. Entendeu? Então, às vezes, se um eixo está te atrapalhando, é só você colocar um parent em cima dele
e usar a rotação desse parent. Daí você pula o problema. Aqui eu fiz o parent através de um grupo, né? Que o grupo ele basicamente já coloca um objeto vazio como pai do seu objeto. É o Ctrl G. Daí aqui uma coisa que eu notei do seu stretch aqui da bolinha, ó. Aqui tem uma hora que ele está atravessando o chão. E depois, quando ele vai para cima, o legal do squash, eu até fiz, acho que numa revisão da última aula, é ele seguir um pouco mais a direção do movimento, né? Então se a bolinha está indo para frente, ele vai ficar um pouquinho mais inclinadinho para frente aqui. Daí dá um feeling melhor para animação. Aí, aqui nesse caso seria para lá. Ó. E aqui é aquele cuidado mesmo, que às vezes a gente tem que fazer uma coisa mais frame a frame, né? Para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Que é o objeto passar ali através do... Ah, por que eu não tenho keyframe nesse cara? Ah, tá. Não. Aqui. Também não. Ué. Rotate. Aqui tá só o stretch scale. Point. No animation layer? Não. Ah, tá. É o grupo pai de tudo que tá com o movimento. Ah, você acabou colocando o rig da movimentação, os keyframes, né? No grupo pai de tudo. E não, por exemplo, só aqui no objeto do position. Ó, quando eu clico no gizmo do position, ó, ele tá vazio. Porque você tá animando o movimento de tudo. Mic off. Mic on. Tá. Alguém mais quer que faz alguma revisão? Eu acho que é produtivo para vocês, esses feedbacks. Não importa se é do walk cycle ou da primeira atividade ainda. Ninguém?
Dá uma olhada. Aquele walk cycle que eu fiz em aula com vocês também é muito feijão com arroz. Um pouquinho pior até. É nessa velocidade mesmo que você fez? Então, na real que eu fiz, tipo, uma passada e outra com 30 frames, né? Mas eu queria que tivesse um pouquinho mais rápido também. Tá. Deixa eu ver se a gente só alterar aqui, se ele já... Hum, Conseguiu usar bem o Pose Library lá? Sim, sim. Eu reassisti uma parte da aula porque eu tive uns problemas para posicionar melhor, aliás, posicionar para salvar algumas poses, Aham. porque na hora que eu flipava, ele não flipava a mão por algum motivo. Daí eu refiz a pose lá de Aham. referência, que acho que eu provavelmente não tinha selecionado Na hora de algum fazer o controlador. Mirror Table, É isso. E talvez. aí, mas aí depois deu certo. Ah, legal. E daí eu fiz a pose tipo, é, de todos os, como é que fala? É que tem o contato, né? O down, daí tem o pass, o up. Uhum. Daí eu fiz as 5 poses, né? Calma Aliás, aí que 4, porque a quinta. meu Eita! miner... O que aconteceu aí? E aí, só deu um mirror depois. Fechar os outros. Vou colocar aqui em 60. Melhorzinho, mas pode ser um pouco mais rápido ainda. Ficou meio rápido agora. Não, ficou bom.
Legal. Acho que um movimento que às vezes fica faltando quando a gente está fazendo esse walk cycle, que a gente fica se prendendo muito na simetria, né? Em fazer tudo igual para os dois lados, que às vezes realmente não precisa tanto, né? Para o loop ficar certo é só o keyframe aqui do final ser o mesmo e com um easy parecido, né? Da curva. Aí de um para o outro que ele vai ficar o loop. Não precisa. O personagem pode ser manco, por exemplo, né? Daí não vai ficar espelhado certinho de um lado para o outro. Mas, ó, às vezes a gente esquece, igual aqui, ó. Isso daqui é legal, esse movimento do quadril. Só que ele também tem que acontecer em mais coisas, tipo na cabeça. Então a cabeça às vezes dá uma viradinha para um lado, para o outro, dá um charme maneiro. Quer ver? Vamos pegar a passada. Vou fazer 4. Vou deletar essas outras. Gostei. E acho que faltou forçar um pouquinho mais a jogada da mão pra frente. Ó, quando tá passando aqui ficou bem legal, mas acho que a mão podia ir até um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Quando essa mão aqui tá indo pra frente, ó. Ah, Tá sim. quando tá puxando pra trás, é natural a mão subir um pouquinho mais ainda. Uhum. É, eu acabei fazendo esse efeito mais quando a mão a mão tá ali pra trás, né? Que tipo, ele dá uma Uhum. jogadinha pra trás, assim, e depois É, vai pra o pra frente. trás ficou muito bom. Isso ficou bem legal, cara. Quando Poxa, você obrigado. consegue fazer o simples, o feijão com arroz, você vê que pra dar uma personalidade, deixar um padrão Pixar da vida, é só tempo, né? Tempo, dedicação e observação. Você vai olhando, vai adicionando os detalhes. E às vezes justamente colocar um pouquinho de assimetria é algo que pode ajudar bastante. Só uma coisa que eu acho que você podia ter aproveitado mais era os animation layers aqui, ó. Uhum. Porque daí ele dá aquela liberdade para fazer realmente umas mudanças sem estragar alguma base que você fez, né? Ah, entendi. Então, pra adicionar, tipo, seleciona todo o personagem e faz uma layer nova. É, você adiciona os controladores que você quer nessa layer, né? Uhum. Uhum. E daí agora, por exemplo, a gente pode, ó, vamos fazer o quê? Vamos tentar deixar ele mais marrento. É, esse cara não veio. Ok. Talvez é porque eu estava selecionando o piso.
Ficou certo. Estranho. Tá. Entendi por que essas coisas estão vindo. Estranho. Agora parece que o pescoço ficou pra trás. Hum. Agora sem estragar aqueles keyframes que você fez na base. Agora dá pra fazer o oposto até. Deixa eu... É uma Ficou muito forma bom. fácil da gente fazer umas interações, né? Com certeza. Com a base feita, a gente vem aqui na Animation Layer e testa outras coisas. Aí dava pra dar também uma corrigida nos braços, né? Agora eles ficaram bem pra trás. Apesar que isso deixa ele também mais marrento. E aí, pessoal, alguém tendo alguma dificuldade específica? Ou não específica? Eu ainda estou tendo a mesma dificuldade que eu tinha falado da última vez da bola de boliche. Uhum. Eu errei na hora de fazer o Fazer o quê? o rigging. Porque aí, na hora que eu tô fazendo uma bola, eu coloquei lá como ela tá no drive. Uhum. Na hora de fazer a rotação, a bola toda rotaciona e ela fica bem louca. Tá, vamos ver isso. Bolas. Ainda não tá com nada de animação. Oi? Oi? Deu algum problema então. Eu salvo alguma coisa errada. Opa! Veio. Aí. Agora deu. Só não entendi por que esses valores aqui dos keyframes, ó.
Tá vendo que a bola de boliche ela tá sem nenhum stretch, nenhum squash. E quando eu tento esticar ela usando o Uhum. rigging, ela não fica. O que eu esticar nela ela não fica confinada aos pontos que eu marco. Ela fica para sempre com a bola naquela posição. Entendi. Tudo que tá. Dá fazer o stretch ali, a Tá. bola de boliche. A outra bolinha ficou bem legal, Bonitinho, eu tentei fazer bem cartoon. né? Só o comecinho aqui que eu acho que podia ser um pouquinho devagar. Só esse comecinho. Mas o Uhum. resto ficou muito legal. O squashzinho ficou charmoso. Tá. Aqui é uma coisa que eu já notei é que você tá girando o parent, né? Você não tá fazendo o giro pelo da rotação. Da rotação seria o mesmo do. Eu não Esse entendi. seria esse daqui, ó. Só o Ah, círculo ali. eu não usei esse pra rotacionar? Você tem uma rotação sendo feita nele aqui, mas olha o teu pai aqui, ó. Ah, entendi. Ele tá girando também, ó. Ó, vamos tirar essas rotações. Volta, volta. Vamos pegar o pai. Vamos isolar as rotações. Vamos voltar aqui onde tá zerado. Daí uma coisa que a gente pode fazer é copiar essas rotações dele, deletar, vir aqui nesse cara. Ó, você fez uma rotação por ele, ó, aqui no começo. Mas ele tá rodando até no sentido errado. Mas daí vamos tentar vir aqui. E se a gente der um delete, Ctrl V? Ah, ele só copiou um eixo. Por sorte foi o eixo que precisa? Não. É sorte que juízo. Mas não foi o eixo certo, ó. Ainda tá girando no outro sentido. Mas vamos deletar. Vamos zerar. Tá. Aí você comentou do problema desse cara aqui, né? Se eu faço isso. Eu acho que o teu problema estava em rotacionar o pai. Porque rotacionando o pai, você estava rotacionando o stretch também, ó. Aham, Então nisso você acaba mudando a direção do stretch. entendi. Porque ó, o de rotação aqui, ó, você roda a esfera e o stretch continua na mesma direção. Isso é o que permitia a gente fazer ela girar, né? Mesmo estando esticada, independente da direção. Mas quando você roda o pai, ó, tudo gira. Era isso que acontecia? Ela ficava girando assim? Isso, aham. Ah, então era isso mesmo. Ah, então tem que rodar só o círculo de fora. Só o círculo azul aqui, ó. É ele que vai mandar a rotação. Ah, Ó, desse jeito a esfera gira e o stretch tá paradinho, ó. Por isso é aquela tensão na hierarquia, né? uhum. Ó, esse daqui que você colocou como direção, né? Que Aham. era, ele seria a oposição. E o próprio stretch aqui que diria a direção do stretch. Aí como esse daqui que é a direção é pai dos dois,
O que ele fizer, os outros vão ter que seguir. Os outros estão dentro dele. É isso. Alguém mais tendo algum problema, uma dificuldade? Pessoal, vocês acham que eu passei muitos trabalhos esse semestre? Mas é que a nossa matéria não tem muito como não passar exercício, né? Pois é, a prática. Daí, uma das coisas que eu queria comentar com vocês é ter atenção, né, na animação. Onward is pictured. Porque vocês chegaram a ver os canais que eu recomendei pra vocês no YouTube? Alguém olhou aí o do Sir Wade, do Skid Animates? Ninguém deu uma olhada? Putz. É que uma coisa que eu não queria muito era ficar pegando o tempo de aula pra gente assistir vídeo junto e ver esse tipo de coisa, sendo que é algo muito melhor de se fazer sozinho e com atenção, né? Por exemplo, ó, esse vídeo aqui do His Sir first big Wade. movie of 2020, and if you didn't get a chance to watch it in theaters, thanks to Disney, we can now watch it on Vocês conseguem ouvir o áudio do computador? Disney Plus. And the first thing I want to tell you is that while I will be showing some clips from the movie to break Hum. Deixa eu ver se eu consigo. É. Mas eu vou comentando aqui por cima. down some stuff here, we've got the Pega a animação do Onward, né, da Pixar, e vai comentando vários pontos, né? Ele faz uma análise às vezes um pouco técnica e às vezes mais prática mesmo de animação. Tanto que o conhecimento dele está mais limitado na parte de animação, então às vezes é uma simulação que os caras fizeram provavelmente usando física ou algo assim, daí ele comenta como um detalhe legal, né? Mas ó, por exemplo aqui, ele comenta que é incrível como o papel se deforma quando o cara tá passando a caneta from a specific, escrevendo. probably a locator. You got to pick what's kind of moving this whole system and retain that flexibility. But the main thing I wanted to point out is that when he's writing on the paper, look very closely at the lines of the paper. That paper is going to actually have a give to it from that pressure. So that's actually included and deformed into that paper mesh. And it's very subtle, very nice. Here's a visual detail. You guys ever driven around on the road and seen all this like nasty look? Ele comenta de renderização também. Nessa parte aqui ele comenta como aqui, né, no asfalto, eles colocaram essas marcas, né, onde eles tapam os buracos. Que às vezes a gente pega e coloca uma textura de asfalto em tudo, né, e tá pronto. Só que não dá nem uma sensação legal. Porque é bem normal a gente ver um asfalto com buraco ou recapeado, né, com essas
tapando os buracos e vários defeitos. looking stuff on the road, all this kind of like tar they use to fill up holes and very, very Aqui é uma hora legal que ele comenta, ó, quando o irmão tá saindo these do carro, antennas, this bumper a little bit, this hood here. This bumper does a lot of stuff. If you watch all those different olha como o carro inclina com o peso dele. Então, a animação, muitas vezes, a gente tem que simular na mão o que muitas coisas estariam acontecendo. E mesmo sendo uma coisa cartoon, o que é legal do cartoon, né? O cartoon ele é legal quando ele quebra a realidade. Mas antes dele quebrar a realidade, ele tem que estabelecer uma realidade. Então, algo só é disruptivo, algo só impressiona depois que você estabelece algo. Então, o que seria um exemplo legal? Em um jogo onde você vai poder levitar as coisas, ou vai poder voar, antes de você poder voar, você tem que mostrar que a gravidade existe no jogo. Então você tem que mostrar alguma coisa caindo. Você tem que mostrar a gravidade prendendo o personagem no chão, para daí o poder de voar ser algo que vai chamar atenção. Então, antes de você quebrar a realidade mesmo num cartoon, você tem que estabelecer um. E por isso que é importante esses detalhes sutis. A magia do cara poder levitar o objeto lá no final, isso não é nem mais o Sir está falando, é coisa minha mesmo. Aqui no filme tem acho que aqui ele não mostra nada, mas no filme ele usa o poder de levitar objetos e tudo mais. E antes dele poder fazer isso, ele estabelece que existe gravidade. Então mostra coisa caindo. Tem esse momento aqui que ele tem que atravessar um penhasco, né? Antes dele fazer a magia que ele vai levitar por cima, né? Andar numa ponte invisível, ele cai algumas vezes. Então isso é algo que eu acho bem importante. Daí, outro momento legal. Ó, aqui ele comenta got the como o same personagem vai mudando de expressão conforme ele vai tentando fazer kind of thing happened with Barley is, his eyes are kind of drooping consegue. down. He's getting a little bit more discouraged with this. Even the dragon's not quite as into it at this point. Daí ele mostra como And then this shot in Em particular, movimento sutil watch Ian, because do he's gonna go personagem, from come on, and then you're gonna ele vai see de apreensivo, né, ansioso para algo him acontecer, kind of lose steam, which is gonna lead us into the next shot. And then over here, he's really upset. para desistindo. Daí a gente vê também a importância das formas, né? Isso vem até do 2D, que é as sobrancelhas, como é que elas estão dos dois personagens. Os olhos relaxados. Então eles perderam a esperança, né? Barley is, his eyes are kind of drooping down. He's getting a little bit more discouraged with Eu acho muito legal da gente passar a ver os filmes, as animações com esse olhar mais técnico, onde a gente vai conseguir enxergar o que o animador estava fazendo para passar essa sensação, passar a emoção do personagem. Nisso a gente acaba entrando até na questão da atuação para animação, que uma técnica muito comum que todos os estúdios usam é o animador, antes de fazer uma animação, ele vai se gravar fazendo. Então, se eu tenho que fazer um personagem falando alguma coisa, eu me gravo falando, né, atuando, e daí eu animo usando esse vídeo como referência. little divots right there. Aqui é legal também a parte de uma You feel that part pretty hard, right? This is that face when you've got a smile at the customer, but you Ele comenta como quem já trabalhou com atendimento ao público, né, sabe como é fazer essa expressão, que é quando você tem que sorrir para a pessoa, mas por dentro você tá querendo matar ela. Daí a are menina sick assustada, of né? their entitled customers. But seriously, I really want to point this out because Quando ele levantar o braço aqui, ela vai mudar completamente a there's expressão two things dela that happen. também. One is the Manticore's face, which is just
fantastic. So you have this great moment from a character, so you actually learn a lot about how she feels. Acho que ele mostra. Oh god, what the heck? But then the Manticore. Daí a gente vê aqui também o que não deixa de ser uma simulação, né? Que é um personagem reagindo a outro. Brings up her arm real quick, and the lady flinches back because she's afraid she's gonna get punched in the face, which I think is just a fantastic choice. Don't just focus on the one character who's saying something. That character's gonna move around and gesture. The other characters around should probably react to that. By the way, if anybody is watching this who was on the team, who animated this, who knows who animated this, please let me know in the comments. Now let's take a look at magic for a second. This is, well, first of all, the effects of the magic are amazing. Então vamos passar a ver essas coisas com outros olhos, né? Não sei se vocês gostam quando a gente tenta seguir esse rumo um pouco mais teórico. Vocês comentaram que vocês já tinham visto mais coisa teórica. Eu achei que ia ser legal prático. Só que eu vi que em algumas partes ali ainda tá faltando um carinho, né? Esse cuidado extra de passar umas sensações. O que vocês acham? Eu curto muito. Prefiro bastante nessa teoria. Uhum. Também é bem legal, não sei. Aham. Mais gente? Também curto, acho massa. Uhum. É que eu acho legal quando vocês vão respondendo, que daí eu fico com a impressão que vocês estão realmente aqui, não só que deixaram o PC ligado. Eu gosto de interagir com vocês. See it focused on the lip sync for Ian's line here. School. It was really good. Nessa parte aqui ele comenta do lip sync, né? Do personagem. Ele comentou que ficou um pouco I feel like the lip sync is a little estranho, bit né? off on the good. So I'm gonna play that again so you can see it focused on the lip sync for Ian's line here. School. It was really good. Ele fala really good. Good. So Só que ele mexe a boca play de any um further jeito because um it starts to get pouquinho mais spoilery. But exagerado. yeah, this fantastic. Ele comentou que ficou um pouco estranho. Daí ele tenta se justificar um pouquinho depois, né? Pra não... Opa, não quero ofender o animador da Pixar e tudo mais. Até porque esse tipo de coisa às vezes pode te tirar uma oportunidade que você pode ter no futuro, né? Então, às vezes quando você for criticar alguma coisa, tenta sempre criticar elevando a pessoa, né? Independente de quem seja. Isso é algo que é importante. Não sei se vocês chegaram a ver um tempo atrás, estava em alta o pessoal fazendo uns vídeos do tipo por que eu saí da Disney e fui ter minha carreira solo, por que eu saí da Pixar, né? Vocês chegaram a ver algum vídeo do tipo? Não vi esse Não. vídeo desse tipo. Acho que esse cara ele trabalhou na DreamWorks, né? Não sei se ele Isso. foi comprado disso. Só que ele fez um vídeo legal, né? Contando do porquê que ele estava saindo. Mas teve uma mulher que ela fez um vídeo onde ela comenta sobre como as coisas funcionavam lá dentro e ela faz críticas bem diretas, assim. Ah, meu supervisor era muito chato, eu me sentia uma maquininha do sistema, que eu não tinha liberdade criativa nenhuma, né? Daí a gente não pode esquecer que ainda é um trabalho, né? E no trabalho ali você está produzindo uma animação que não é inteiramente sua, né? O roteiro é de uma pessoa, o storyboard é de outra pessoa, o design do personagem é de outra pessoa. Então você tem que respeitar o espaço criativo dos outros também. E ela fazendo essas críticas diretas, pra gente que tá aqui de fora, a gente não conhece. Mas quem tá lá dentro e quem tá inserido nessa indústria, sabe exatamente a pessoa de que ela tá falando. E às vezes sabe que ela tá fazendo uma crítica meio injusta, né? Tipo, ela tá falando algo pessoal dela. Talvez ela não teve uma experiência pessoal boa com essa pessoa. Mas como ela não tá especificando, tipo, 100% também, ela tá falando de todo supervisor da Disney ou da Pixar, entendeu?
Então ela acaba atacando muitas pessoas querendo justificar a saída dela. Então, quem conhece essas pessoas não iria contratar mais ela. O ponto é, as pessoas se conhecem. Quando você vai fazer uma crítica, se ela é infundada ou se você está exagerando, tem consequências, sabe? Às vezes você vai conseguir um monte de follower no YouTube, vai conseguir vender umas camisas com sua arte, né, para conseguir incentivar o teu projeto, só que vai ter consequências, né, pessoal? E pelo jeito que ela falava era... Teve outro cara também que fez um vídeo parecido, e acho que o dele era da Pixar. Ela eu acho que era da Disney, ele da Pixar. Ele também fez umas críticas estranhas, assim, que era muito uma experiência pessoal daquela pessoa, mas ela dava uma generalizada. Tipo, ah, no almoço ninguém queria almoçar comigo e tudo mais. Todo mundo era um cuzão. Então, muito cuidado a criticar o seu trabalho, independente de qual que ele seja. Vamos sempre fazer críticas construtivas, né? E às vezes tentar enxergar que aqueles problemas que ocorreram, às vezes não eram só culpa das outras pessoas, mas também nossa, né? A gente tem que se responsabilizar também. The good. I feel like if I were to have given notes on Tanto que uma opinião minha sobre essa crítica que ele faz aqui do lip sync é que, querendo ou não, as falas num filme da Pixar, elas têm que ir para vários idiomas, né? Então, às vezes, para facilitar o lip sync para outros idiomas, talvez seja uma diretriz deles de às vezes dar uma exagerada em algumas vogais. Tanto que o mesmo que segue para o 2D, né? Quando você está fazendo um lip sync, é o cuidado para... Ué, por que não veio? Tá, deixa eu tirar um print. Quando a boca está fazendo diferentes sons, ela vai ter diferentes formatos. Ó, coloquei aqui no geral uma imagem. E vou colocar também ali no links úteis um vídeo com uma pessoa falando, né, diferentes vogais e mexendo a boca. É legal ter em mente um pouco essas coisas, mas lembrando que se a gente faz o vídeo com a gente falando, a gente já pega uma referência boa. Então, às vezes, ver um vídeo tão específico como esse é só para ajustar algum detalhe mínimo ou que você queira dar uma personalidade um pouco diferente do que você fez na referência, né? E a gente vê bem o movimento de boca e língua, que às vezes falar um lá, a língua acaba mostrando através da boca um pouco aberta, ela estando mais para frente ou para baixo ou para cima. Um vídeo bem legal também, que como não tá com som junto, eu vou só mandar ali no link úteis também. Ó, atuação para animadores. Quando vocês pesquisam por esse conteúdo específico, vocês também vão encontrar muito material. Hey guys, I'm really excited to talk to you today about this and never seen him do before. This is anime, hoping go to the source
and tap into cool stuff like Mas ó, nesse vídeo ele comenta que ele tinha que animar um personagem criança, né? Então ele encontrou conteúdo de referência, like it's just an involuntary action. She's like algo kind que of ele there, but like, gostou. oh, everyone else is doing it, I'll do it too. You know, and it's just neat if you can. Daí ele foi e I gravou o definitely dele, tried when I inspirado acted it out to no outro. embody the energy of a kid. And I actually wound up using a lot of this for reference in the final shot. It's when Boo and Monsters Inc. comes in at the end into her room. Isso foi o filme do Monstros S.A., né? And spending tons of time with kids. Was able to Cristina pergunta a alguém: o que você fez hoje no trabalho? E volta Pois numa é. sala. Isso gera muitos vídeos vergonhosos, né? Que a gente não quer mostrar pra ninguém. Mas é importante e ajuda muito. Tanto que uma coisa que os animadores fazem às vezes é deixar um espelho na mesa. Não sei se eu comentei isso com vocês em outra aula. Você deixa um espelho na mesa para às vezes quando você precisa ver algum movimento de boca ou expressão, você faz olhando ali pro espelho e já pega uma ideia. Deixa eu ver, tinha um outro. Tinha um vídeo bem legal que eu tinha achado aqui de uns processos. Tá, depois eu acho ele direitinho e mando. Mas essa do atuação para animadores, se você gosta de atuação e de filmes, vai estar junto com o que eu falei inicialmente, né? A gente passar a ver com outros olhos. Então, veja quando o ator for falar alguma frase, ele vai estar reagindo antes ao que ele vai falar e depois. Então, às vezes quando você vai se dirigir a fala para uma pessoa, primeiro você olha para ela, foca a visão e daí você fala. Então, às vezes quando você quer mudar a sua atenção e você quer passar uma informação de que um exemplo que o Sir Rage dá em um dos vídeos dele é tipo, você está conversando com alguém e daí você tem que olhar para trás, mas se você está interessado na conversa, primeiro você vai manter sua visão guiada na pessoa, teu corpo vai, porque você tem que olhar para trás e daí você vira. Mas se você não está interessado na conversa e você tem que olhar para trás, você está olhando e tua cabeça vai primeiro, teu corpo espera, daí ele vai. Então, e da onde que entra os fundamentos, né? Os fundamentos você vai usar justamente para passar essas informações. Então, essa da cabeça guiar o corpo ou o corpo guiar a cabeça é o follow through. Então, se a gente tem atenção aos princípios da animação e a gente sabe que informação que a gente quer passar, se é da pessoa atenta, se é da pessoa triste ou não, é só aplicar esse conceito nessas partes importantes que você verificou, né? Se é um movimento da cabeça, se é um movimento de sobrancelha, se é um movimento de olho. E é assim que você vai melhorando o nível da sua animação. Pensando. Eu acho que eu já vou passar para vocês um pouco do que vai ser a última atividade, que vai ser, imagino que vai ser a mais difícil. Ela vai ser um vídeo de 8 segundos. Vocês vão escolher um trecho de um vídeo. Por exemplo, aqui, ó, eu escolhi esse do Colby, que ele dá uma entrevista para a revista Time. Hi, I'm Sean Gregory from Time.com, and we are here at Southern Nazarene University. When you're kind of planting your foot, you have to protect, because that can just, especially when you got Aí eu little. peguei um trecho de 8 segundos dessa animação. Um trecho que eu gostei. Well, once I catch it, I'll roll it out. Formato, calma aí.
Ball, once I catch it, I'll roll it out. Take a breath. It'll settle in. 1, 2, 3. Square here. Ball, once I... Ó, nesse vídeo ele tá um plano quase americano, né? Quase o plano entre o inteiro e o americano. Mas eu vou recomendar para vocês para fazerem um vídeo entre o plano americano e entre um plano médio, entre um plano, No geral? não, entre um primeiro plano e um plano americano. Um meio termo entre esses vai ficar legal pro vídeo. Então algo que às vezes corte aqui, né, um pouco para cima do joelho acima, ou algo um pouquinho mais perto aqui, acima da cintura, cortando em cima da cabeça. Mas o importante é que o personagem pegue, interaja com algum objeto. Eu já vou mostrar para vocês como fazer esse tipo de interação. E tenha alguma fala. Então a gente vai praticar um pouco do lip sync, essa interação com o objeto, e usando um vídeo de referência. Então vocês podem gravar esse vídeo, quem quiser aproveitar e já fazer algum vídeo da sua animação final também já pode. Quem quiser pegar uma cena de um filme ou de uma série também pode. Mas eu recomendo essas de entrevistas. Porque às vezes o filme ele já tem muito fechado qual emoção o personagem vai fazer. Daí sua animação vai acabar sendo muito uma mímica daquilo. Então quando você pega algo um pouco mais genérico, você tem mais liberdade para você trabalhar. Pode ser 2D nem nada do tipo, né? A referência? Só por causa da voz, assim. Seria mais legal algo mais humano mesmo, pra gente já trabalhar um pouquinho mais essa questão de usar o vídeo de referência, né? Algo como mais perto da atuação. Um legal que eu tava pensando em usar antes era essa parte aqui do American Gods, do discurso da Nancy. Is a beautiful but shitty idea. Only a goddess can adorn the sarcophagus of a god. So help me understand what these new gods give it and what they take it away. Your thirst does not inspire our confidence, only our curiosity. Você vê várias nuances, né? O movimento de lábios, ele olhar para baixo antes de falar. I am not a god. Isso é legal que você vê o personagem pensando, né? Você vê ele recebeu aquela frase, ele tá pensando sobre ela, I am not daí a ele god. formulou a resposta. In the sense that I can tolerate exploitation, oppression, and repression, my worshippers know freedom ain't free. They know the most potent weapon of control for the oppressor is the mind of the oppressed. They know slavery is not a condition. Slavery is a cult. Human trafficking. Quem não assistiu essa série, recomendo, muito boa. Mas pegar um trecho de 8 segundos de um filme, documentário, entrevista ou série. Daí eu vou mostrar para vocês agora como pegar esse trecho de vídeo e colocar dentro do Maya para usar como referência. E fazer a animação usando o Max ou outro rig, que é o rig do Ray. Que eu já vou mandar o link para vocês também. Aqui, ó. O Ray é um rig dessa escola online. Que eles deixam usar. E ele é um rigging bem mais avançado. E quem quiser usa ele. Mas como ele é um rigging mais avançado, ele também dá mais trabalho de animar, digamos assim, né?
Então, body space and hand space. fica a escolha de vocês. Animar com o Max, que é um pouco mais simples, Arm and leg systems, but ou com o Ray. Tanto que o rig do Ray ele já tem, ó, aqui em cima ele tem muitos comandos, muita coisa extra, e ele tem vídeos de tutoriais específicos do rig dele. Vou colocar o link. Links úteis. Daí, vocês preferem que eu passe agora como fazer o personagem interagir com algum objeto e como colocar o vídeo de referência? Ou a gente faz um intervalo e daí eu explico isso e fica o resto da aula para seguirem fazendo os trabalhos ou já começar essa atividade? Acho que vai fazer intervalo. Eu também acho. Ok. Intervalo é melhor agora. No mais, todo mundo bem? Tranquilo, tá? Tudo certo. Um pouquinho de cada vez. Uhum. Porque ó, o que eu estava planejando era realmente vocês terem todo o tempo da próxima aula para executar trabalhos. Esse trabalho final, ele parece meio simples, mas ele vai ser puxado. Principalmente quem quiser fazer uma animação muito boa, é muito trabalho. Mas é algo necessário. No pain, no gain, né? Mas é isso, pessoal. Então, intervalo até 3h30. Pode ser? Beleza. Legal. Então, até 3h30. Beleza. Ain't afraid of nothing. I'm gonna go to California and I'm gonna be a star on the silver screen. I'm the son of 2 movie stars. Son of 2 movie stars. That's like a super duper movie star. I ain't afraid of Chapin. I ain't afraid of nothing. I'm gonna go to California and I'm gonna be a star on the silver screen. I'm the son of 2 movie stars. That's like a super duper movie star. I ain't afraid of Chapin. I ain't afraid of nothing. California and I'm gonna be a star on the silver screen. I'm the son of 2 movie stars. That's like a super duper movie star. I ain't afraid of Chapin. I ain't afraid of nothing. I'm gonna go to California and I'm gonna be a star on the silver screen. I'm the son of 2 movie stars. That's like a super duper movie star. I just didn't know how I was going to feed everybody, and you were such a hungry child. I figured the best thing to do was to give you away. You know, to somebody who wouldn't resent you for your burden. I just didn't know how I was going to feed everybody, and you were such a hungry child. You know, to somebody... child. Hungry child.
figured the best thing to do was to give you away. You know, to somebody who wouldn't resent you for your burden. I just didn't know how I was going to feed everybody, and you were such a hungry child. We figured the best thing to do was to give you away. You know, we figured the best thing to... Hungry child. We figured to do was to give you away. The best thing to do was to give you away. You know, to somebody who wouldn't resent you for your burden. I just didn't know how I was going to feed everybody, and you were such a hungry child. We figured the best thing to do was to give you away. You know, to somebody who wouldn't resent you for your burden. I just didn't know how I was going to feed everybody, and you were such a hungry child. We figured the best thing to do was to give you away. You know, to somebody who wouldn't resent you for your burden. Child. Child. We figured the best thing to do was to give you away. You know, to somebody who wouldn't resent you for your burden.
Sim. Tá mais feinho, mas tá mais ou menos na mesma vibe.
Aqui tranquilo. Pode mostrar de novo? Eu me perdi que meu Maia deu um peido mental.